Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje nós vamos aproveitar o nosso encontro aqui, meu querido aluno, minha querida aluna, para nós conversarmos um pouquinho a respeito de algumas realidades da Oceania, né? Para ser mais específico, nós vamos conversar um pouquinho aí sobre essa questão relacionada com relevo e hidrografia da Oceania, né? Então a gente vai começar, como não poderia ser diferente, dando uma olhada justamente aí nesse relevo. Como nós bem sabemos, o relevo de uma determinada região, ele vai ser fruto, por assim dizer, de um conjunto extremamente grande de fatores. E esses fatores, eles são chamados de agentes do relevo, né? Esses agentes do relevo, basicamente, nós dividimos eles em dois grupos, os internos e os externos. Os internos, como o vulcanismo e o tectonismo, eles são responsáveis por formar o relevo e a maior parte de sua ocorrência se dá onde? Nas regiões de encontro de placas tectônicas, certo? E por outro lado, nós temos também os chamados agentes externos do relevo. O que acontece com esses agentes externos são basicamente aqueles que são responsáveis por modelar o relevo. Geralmente a ação desses chamados agentes externos do relevo se dá a partir da atmosfera, né? Então, a partir dessa atmosfera nós temos os ventos, a chuva, o próprio sol, os seres vivos, né? E isso, num processo muito lento, vão tratar de fazer o quê? Vão tratar de modelar, vão tratar de praticar, por exemplo, o quê? A degradação das rochas, o transporte de sedimentos, a erosão e a própria sedimentação. Então, esses são processos aí. Então, mais uma vez, vendo com você, quando nós vamos analisar uma determinada região aí, ou seu relevo, melhor dizendo, primeiramente, nós acabamos tendo o quê? Ter essa ideia clara, que eles são frutos de uma eterna dinâmica. Enquanto existem os agentes externos, por assim dizer, construindo, formando o relevo, nós vamos ter os agentes externos que vão modelando. Usar a palavra destruindo não é correta, porque nós temos que é um processo muito lento, não é bum, do dia para a noite assim. Correto? Então vamos lá. De base, ou com base nessas ideias aí, a gente já consegue começar a entender um pouquinho como é que funciona esse relevo da Oceania. Então eu quero que você venha aqui comigo, né? Primeira coisa que nós devemos analisar é a chamada geologia da Oceania. Então o que chama a atenção? Essa região da Oceania, ela é uma região que ela vive, ou ela está localizada, melhor dizendo, né? Vive não é a palavra correta, onde? Numa área do planeta de extrema instabilidade geológica, conhecida como o quê? Como Cinturão de Fogo do Pacífico, ou Círculo de Fogo do Pacífico, né? Toda essa região da Oceania até o Japão e se estende aí também pela costa oeste do território americano. Então, o que essas regiões apresentam em comum? Isso mesmo. A instabilidade geológica, é a área de vulcanismo e são a área também de tectonismo, principalmente de terremotos. Tá? Na questão mais específica da Oceania, tá, nós encontramos o quê? Que essa região, ela se encontra justamente no limite, ali existe encontro de três grandes placas tectônicas, que são o quê? A placa australiana, a placa do Pacífico e também a placa das Filipinas. Tá? Então essa região vai ser uma região de estabilidade, onde nós acabamos tendo o quê? Onde nós acabamos tendo aí a presença justamente dessa questão dos choques entre as placas, muitos terremotos. Pode acontecer também quando aparece na nossa imagem aqui, que essa região de divisa entre as placas tectônicas leva o quê? Muitas vezes ao surgimento também do vulcanismo. Tá? Então ali vão existir conjuntos muito grandes de
ilhas vulcânicas, por exemplo, né? São colares de ilhas da Oceania, né? Ilhas de corais e ilhas vulcânicas. Como, por exemplo, é o caso do arquipélago do Havaí, que é uma possessão norte-americana que se encontra na Oceania, né? Quando a gente pensa nessa questão, ecologicamente falando, ela é classificada aí como um hotspot. O que seria? Seria justamente uma região do planeta onde nós acabamos tendo uma quantidade ainda muito grande de espécies da biodiversidade, que elas são o quê? Espécies nativas. Tá? Então, de forma geral, o que nós encontramos nessa geologia é justamente isso. Além disso, o que nós temos também? Uma outra característica importante que nós temos é o nosso relevo da Oceania. Então, como nós podemos perceber, principalmente através aqui daquilo que é mais fácil de ser percebido, que é o mapa da Austrália, grandes cadeias de montanhas vão formar o quê? Tanto a Austrália, a ilha da Tasmânia, né? A ilha do Sul, lá na Nova Zelândia, como as demais também. Então, de forma geral, devido à ação desses agentes internos, nós acabamos tendo o quê? Nós temos uma região aí que apresenta uma estabilidade geológica e muitas formações de relevo. E para fechar a nossa conversa de hoje, nós temos o quê? Características da hidrografia, né? Então a presença aí de uma quantidade grande de ilhas, grandes litorais, sem sombra de dúvidas, é uma das grandes marcas da Oceania. Mas como nós falamos em hidrografia em si, principalmente no quesito bacia hidrográfica, o que é que nós encontramos? Basicamente o estudo da Austrália, que seria a maior porção de terra. Então olha lá, ó, nós vamos encontrar que é nessa Austrália que nós encontramos a bacia hidrográfica mais importante da região, que é chamada de Darling-Murray, né? Do continente todo, Darling-Murray, que se encontra na Austrália, é mais importante aí. Por quê? Porque nela existem 5 dos maiores rios que nós encontramos em todo o continente, né? Quase pode-se dizer que isso se resume apenas e exclusivamente ao quê? A hidrografia da Austrália, a essa questão da bacia Darling-Murray, que fica lá no sudeste do continente, e basicamente uma parte muito significativa dos rios vão nascer o quê? Nessa cordilheira que existe lá, que é chamada de Cordilheira Australiana. Muito importante, porque o clima é muitas vezes de elevada temperatura e necessita do quê? De irrigação. Cerca de 40% de toda a agricultura da ilha da Austrália, ela é praticada a partir dessa irrigação aí, né? Ainda nós acabamos encontrando também a presença de uma outra bacia hidrográfica, por assim dizer, que é a bacia do Lago Erie, que é a maior do continente também, né? E ela, por sua vez, acaba se encontrando no centro-leste do continente australiano aí. Uma área muito significativa, 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Grande, significativa área aí, né? Onde nós acabamos encontrando que existe uma quantidade grande de rios temporários devido a esse clima de elevadas temperaturas, bem como sendo o maior rio, o chamado Cooper Creek, né? Maior destaque que nós temos na região aí. Correto? Então essa é a hidrografia e o relevo do continente da Oceania. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.